responsável pela realização de projetos em toda a América Latina, leste europeu e Estados Unidos. Senhor Marcos Daniel Lima. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês a respeito da rede empreendedora e dos projetos que a gente tem realizado no Brasil. E hoje eu quero mexer com você na questão ideológica e apresentar todas as possibilidades que nós temos de realizar aqui em Paulínia mais um projeto, né, nessa área educacional. E nós acreditamos muito que o poder público ele tem condições de realizar coisas e encaminhar coisas, ideias, para que transformemos a cidade, a nação, enfim. Então, eu gostaria de apresentar aqui o nosso programa de cultura empreendedora, que nós acreditamos que é o caminho para a geração de empregos e renda e riquezas na sua cidade. Bom, falando um pouco de mim aí, que eu tenho 30 anos de experiência como empreendedor. Tenho cursos de mestrado fora do país, em Charlottesville, Virgínia, e conheço bastante o mundo de um modo geral e o que se faz em termos de empreendimento, de tecnologia em todo o mundo. Empreendedorismo, mas nunca tiveram empresa. Eu estou falando de empreendedorismo porque eu passei todas as fases de empresa, de não conhecer direito o que era ser empreendedor e falir algumas vezes, passar por todas as crises que o Brasil passou nesses últimos anos. Enfim, a gente tem que ter um pouco de notoriedade daquilo que a gente fala, não é verdade? Então, o que acontece? Vou falar um pouco do histórico da rede empreendedora. A rede empreendedora, na verdade, ela surgiu de três instituições. Na verdade, eu sou proprietário da Duo. Volta um slide. Eu sou proprietário da Duo, que faz automação industrial, robótica. Eu faço robótica para a GM, para a Ford, para a Gerdau, para a Villares. Nós fazemos projetos de robótica para substituir mão de obra humana. Só que nossa empresa tem a responsabilidade social de ajudar na empregabilidade de pessoas. Então nós tiramos mão de obra de lugares que são perigosos e difíceis para o ser humano e fazemos de tudo para ajudar pessoas a criar empregos em áreas que absorvam essa tecnologia, né? Por isso nós criamos, por responsabilidade social, a rede empreendedora. Pode passar? Então, como é que ela surgiu? Eu sou associado da ABIMAC. A ABIMAC é uma instituição de empresários que reúne 1.800 empresas e que empregam hoje 250 mil pessoas no Brasil e é responsável por quase 10% do PIB nacional. Quase 300 bilhões de faturamento. Entre essas empresas estão empresas como Caterpillar, Case, e Home, Nardini, fabricantes de máquinas, um monte de empresas grandes e fortes no Brasil. E participando da ABIMAC, eles me desafiaram a desenvolver um programa de educacional, como eu tenho visto em muitos países do mundo, um programa educacional que incentive jovens a serem empreendedores. E com a ajuda do pessoal da Unimep,
da área de pedagógica, nós desenvolvemos, junto ao Instituto Dínamo, um programa. E aí surgiu a Rede Empreendedora. Então foi dessa forma que surgiu a Rede Empreendedora. O Instituto Dínamo é uma OCIP. Quem sabe o que é uma OCIP aqui? Levanta a mão. Pouca gente, né? Mas a OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público pelo Ministério da Justiça, ou seja, é uma entidade que pode fazer convênios com prefeituras. Ela pode fazer convênios de projetos com a prefeitura. Então a Dínamo é que faz os convênios da Rede Empreendedora com apoio da ABIMAR. As minhas palestras, elas são patrocinadas, porque ela tem um custo, né? Eu tenho um custo por hora, então essas palestras são patrocinadas pela Brascontrol, que fabrica equipamentos de tráfego, de trânsito, né? Ela, por exemplo, é uma empresa que ganhou várias concorrências no DENIT, o Brasil inteiro. Ela também é uma detentora de tecnologias para a área de trânsito e controla hoje a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Belo Horizonte, todo o sistema dela. E a outra patrocinadora é a Duo, que é a minha empresa, na área de robótica. Bom, então vamos iniciar. Até agora foram apresentações. Tem uma frase aqui muito importante, e eu acho que todos nós pensamos naquilo que está dito aqui. Que futuro sonhamos para os nossos filhos e gerações? E que qualidade de vida vamos ter quando formos idosos? E eu deixo bem em vermelho, bem claro, a qualidade do nosso futuro vai depender se nos tornarmos um país rico ou não. Quem já foi para o exterior aqui e esteve num país considerado rico, sabe qual é a diferença quando você coloca um filho para estudar gratuitamente numa escola pública no Brasil. Porque lá os docentes são muito bem pagos e as classes aonde eles estudam são extremamente equipadas. Quando você vai no hospital de um país rico, você é atendido na hora. E enquanto não descobrem o que você tem, não tratam o que você tem, você não sai do hospital. Quando você vai precisar de algum serviço do governo, do Estado, num país rico, esse país tem dinheiro e condições de dar realmente aquilo que você precisa. Então, o Brasil, para ter esse tipo de qualidade, precisa se tornar um país rico. Mas nós já somos a 7ª economia do mundo. Somos a 7ª economia do mundo, porém, esse dinheiro não está no meu bolso. Está no bolso dos senhores? Acho que não, né? Esse dinheiro não está. Nem está na mão do poder público. Esse dinheiro também não está, porque sempre falta verba. Então, nós precisamos trabalhar para o Brasil ser um país rico, e nós podemos começar numa cidade, nós podemos começar numa escola, nós podemos iniciar, de alguma forma, um trabalho para que o Brasil seja um país rico. Porque eu quero um futuro para as minhas gerações e eu quero um futuro para a minha velhice também. E se nós não trabalharmos para que o país seja esse país em condições de riqueza suficiente para gerar tudo isso, não vai ser possível. Pode passar. Como eu falei na palestra, vamos dar um panorama econômico do Brasil e saber por que o Brasil ainda não é um país rico. O que acontece? Pode? O Brasil é um dos países
que tem mais chance de enriquecer no mundo. Porque nós temos uma faixa etária de jovens muito grande. E essa faixa etária de jovens, se ela estiver empregada e bem orientada, ela desenvolve uma riqueza imensa para o país. Eu não estou falando aqui das pessoas que estão numa fase mais de envelhecimento, que na verdade podem ser os cabeças desse projeto, mas eu estou falando aqui de uma classe que vai desde 15, 10 anos de idade até 24 anos de idade no país, que tem um potencial imenso de gerar riquezas para o Brasil. Nós vemos aqui que a China e a Índia já está fazendo isso. Eu estive na China a convite da ABIMAC, eu estive na Índia, eu estive em Singapura, eu estive no Japão, eu estive na Coreia do Sul para conhecer o sistema educacional deles e o que transformou países como Coreia do Sul e Japão e o que está transformando a China e a Índia, o que eles estão fazendo para gerar riquezas. E olha que a China está dando um baile, a Índia também, de geração de riquezas. Mas existe um caminho para isso. Olha o que acontece na situação dos jovens no Brasil. Nós temos aproximadamente 36 milhões de jovens na faixa dos 14 aos 24 anos. Não dá para ver direito aí, mas a faixa dos 14 aos 18 anos de idade, metade está sem qualquer atividade que ensine a trabalhar. Metade. Qualquer. E quase 30% dos jovens de 18 a 24 anos estão sem emprego. Então, se você pegar a população jovem da cidade de Paulínia, quase 30%, somado aos mais jovens, mais da metade estão numa geração que não tem a mínima chance de fazer nada. Eu olho no shopping center, às vezes, aquele monte de jovens sem fazer nada. Você pergunta se está empregado, não está, não tem perspectiva nenhuma, não sabe o que é da vida. E nós precisamos reagir de alguma forma. Agora, o panorama econômico brasileiro, governamental. Pode passar? Olha só a situação que nós estamos por falta de emprego. Por falta de emprego, o que acontece? O Estado incha. Porque não há perspectiva de empregabilidade industrial. Então o que acontece? O poder público fica pressionado a empregar pessoas, porque não há alternativas. Olha esses números que são assim uma calamidade. 58 milhões de brasileiros, 28%, recebem alguma coisa do governo. 33,8 milhões recebem aposentadoria. 13,4 milhões recebem Bolsa Família. 10 milhões são servidores da União. Em 2016, o governo gastou 941 bilhões para manter essa máquina, sendo 507 bilhões no INSS, servidores da União 273 bilhões, Estados 106 bilhões, municípios 24 bilhões, sendo que para uma arrecadação de 1,22 trilhões foi gasto 941 bilhões para pagar o pessoal e quase 400 bilhões em juros para bancos. Ou seja, por isso que em 2016 houve um déficit imenso, né? Pode passar? Não sobra dinheiro para hospitais, estradas, ou seja, investimento. Não há como, porque tudo que se arrecada é necessário manter-se
empregos que são muitos que são óbvios e necessários, alguns que são desnecessários, porque não há alternativa de emprego, infelizmente. Pode passar. Agora, o que seria ideal para o Brasil? Olha, veja esse slide, que é uma coisa importante. Esse slide, ele mostra o que seria o ideal e é o real que acontece no mundo corporativo, no mundo dos países ricos. O que aconteceu, eu vou mostrar aqui o que aconteceu com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 40 anos, saiu da pobreza absoluta sem condições nenhuma, para uma das potências econômicas. E hoje eu tenho certeza que uma boa parte aqui tem um celular Samsung no bolso, ou LG. LG, Samsung é da Coreia do Sul. Hyundai e outras marcas também são da Coreia do Sul, uma potência. A maior empresa, as maiores empresas de navio do mundo, que constroem navios e plataformas de petróleo, estão na Coreia do Sul. Mas o que aconteceu com a Coreia do Sul? É o que deveria acontecer com o Brasil. Bom, crescer em média 5% ao ano. Poucas vezes o Brasil fez isso. Pode passar. Empregar, no caso do Brasil, 30 milhões de jovens nos próximos 15 anos. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio como educadores é conseguir formar, na verdade, empreendedores, porque o emprego também está acabando. Eu vou dizer para vocês por quê. E nós, como educadores, temos condições de fazer isso. Empregar 30 milhões de jovens nos próximos 15 anos, gerar 2 milhões de novos empresários em 10 anos. Empresários, não empregados. A riqueza gerada nos colocará como a 4ª potência mundial, e cada brasileiro terá o padrão de vida de país rico. Ou seja, cada brasileiro terá o padrão de uma Suíça, cada brasileiro terá um padrão de uma França, cada brasileiro terá um padrão dos Estados Unidos, de país rico. Ou seja, 200 milhões de brasileiros amparados pela riqueza que o próprio país gerou. Pode passar. Agora vamos ver por que não tem emprego hoje em dia, e não vai ter mais. Não só não tem, como não vai haver mais empregos, se não houver um passo importante na educação. Qual o cenário atual? As indústrias produzem mais com menos funcionários. A minha empresa do Automation, que eu fundei em 1992, eu fui funcionário da General Electric e da Siemens, 2 empresas de automação. Minha formação é em engenharia mecatrônica pelo Mackenzie, em São Paulo. A minha função era a seguinte, sempre foi: o seu Abrão Kaczynski me chamava lá na COFAP, antiga COFAP. O seu Abrão Kaczynski, falava com ele, ele falava assim: Marcos, eu preciso produzir amortecedores, mas essa célula aqui que tem 50 pessoas trabalhando está me dando muito problema trabalhista, está me dando muito problema médico, faltam muito, eu preciso que um robô faça tudo isso. Ah, pois não, senhor. Fazia um projeto com 2 robôs, ele podia mandar embora 50 pessoas. E ele fez isso. Alguns ele treinou para dar manutenção no robô. Aí o seu José Mindlin, que era dono da Metal Leather, já falecido, me chamou lá porque em Santo Amaro, na fábrica dele de pistões de carro, que ele precisava fazer a automação da parte de bronzinas, na verdade, que tinha quase 140 pessoas trabalhando na produção de bronzinas.
Eu fiz um projeto para ele e nós reduzimos para 14 pessoas. Então, o contingente, a automação, ela está invadindo todas as áreas. Existem profissões que em 10 anos não existirão mais. Existem profissões que, pasmem, em 20 anos não existirão mais. Eu vejo tanta gente indo estudar direito, talvez alguém aqui também esteja estudando direito, mas para exercer o direito nos Estados Unidos, hoje está difícil. Caiu pela metade a quantidade de pessoas estudando direito nos Estados Unidos, porque a IBM criou um software que substitui o advogado em quase 50% das funções, e você pode fazer tudo pela internet sem necessitar do advogado, com uma assinatura digital. Então, nós temos que nos adequar a esse mundo novo que está acontecendo. Você tem que ensinar o seu filho a esse mundo novo. Nós temos que ensinar os alunos das nossas escolas o que é esse mundo novo que está surgindo, e isso tem que ser feito muito rapidamente. Eu já falei, a automação e a robótica atinge empregos, aumenta a demanda, só que uma coisa acontece com tudo isso: aumenta a demanda de mão de obra especializada. Em contrapartida, a terceirização vai gerar empresas e será uma grande oportunidade de novos empresários. Então, nesse programa educacional que nós propomos na rede, nós vamos ensinar as crianças a se direcionar para aquilo que é o futuro para a humanidade. Pode passar. Bom, o que está acontecendo? Quem já ouviu falar aqui de indústria 4.0? Quem já ouviu falar aqui? Esse é um termo que você vai ouvir falar muito, e cada dia mais, e você vai estudar isso cada vez mais, e isso vai fazer parte do seu cotidiano, porque você vai viver isso. Desculpe que o texto está em inglês, que eu peguei ontem, isso que é uma coisa muito recente, mas nós temos 4 estágios da Revolução Industrial no mundo. O primeiro estágio foi quando surgiram as máquinas a vapor, os trens, e quando começaram a surgir os primeiros movimentos de carros. Foi a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial foi a produção contínua de carro, quando Henry Ford fez os primeiros carros de produção contínua, que produzia continuamente para a população usar os veículos. A terceira fase aconteceu bem recentemente, foi com o surgimento dos microcomputadores, microprocessadores. As máquinas começaram a ter certa inteligência, elas começaram a saber das coisas. E nós estamos vivendo hoje a revolução número 4. A revolução número 4 é que as máquinas, além de ter inteligência, elas estão se comunicando entre elas e se comunicando com o homem, de forma que cada vez as máquinas estão se tornando mais autônomas e se comunicando. E toda essa inteligência está salva em servidores, grandes servidores. Então, se você quer orientar alguém para o futuro, nós temos que analisar essa 4ª onda de revolução industrial que está acontecendo. Pode passar. Gente, no final vocês poderão fazer perguntas, tá? A minha orientação aqui é que eu siga correndo, siga para frente aqui, passe tudo que tem que passar. Então aguenta aí, se der sono, levanta, toma uma aguinha.
Oi? Toma um cafezinho lá fora. Toma um cafezinho lá fora, mas não perca. Se bem que a gravação da palestra vai estar no nosso blog. Depois você pode passar o link e vai estar no YouTube. Você pode passar o link ou rever a palestra depois. Tá certo? Bom, agora vamos nos ater ao município de Paulínia, a cidade, aonde nós estamos. E vamos falar de uma forma geral a respeito disso. Qual o cenário atual? Bom, as prefeituras sendo fonte de renda, devido à falta de emprego, vocês vão entender muito bem o que eu vou falar. Devido à falta de emprego, os prefeitos, os vereadores se elegem e depois sofrem uma cobrança muito grande para empregar pessoas. E por conta disso, dessa discrepância que há social, o que ocorre? 88% dos municípios brasileiros, pasmem, a empresa que mais emprega é a prefeitura municipal. Os senhores terem uma ideia, eu estudei na Universidade da Virgínia em Charlottesville, fiz um curso de mestrado lá. A cidade de Charlottesville tem 200 mil habitantes. Quando eu fui ver a prefeitura da cidade, eu vi um prédio muito grande, bonito. Eu falei assim: nossa, deve ter muitos funcionários aqui. Eles disseram: não, a prefeitura fica lá naquele prédio no centro. Era um prédio maior ainda. Eu falei: nossa, então deve ter muito funcionário nessa prefeitura. Aí aquele secretário que estava comigo, ele disse assim: não, é só um andar do prédio, tem aproximadamente 200 funcionários para 200 mil habitantes. Eu falei: mas só isso? É, porque todo o resto hoje presta serviços para a prefeitura. Então foram criadas empresas aqui que os que eram funcionários acabaram prestando serviços. Hoje ganham muito mais do que trabalhando na própria prefeitura. Entende como se inverte? Então, isso não é fácil de resolver. É difícil de resolver. E realmente, hoje, o poder público tem uma corda no pescoço, não é fácil. Porque o poder público se elege e depois há uma cobrança muito grande em cima do poder público para arrumar condições de trabalho também. E como não há indústria, como não há iniciativas de novos negócios na cidade, o que acontece? A prefeitura tem que absorver. E não acho errado isso. Absorvendo porque há necessidade de absorver. Aí não sobra dinheiro para investimento, não surgem novas indústrias, uma cobrança imensa da população para que algo aconteça. Como mudar essa história? Nosso projeto apresenta uma mudança de história. Pode passar? Bom, como é que o mundo está enfrentando essa situação? Olha só, vou contar um pouquinho das viagens que eu fiz. China e Índia. Eu estive na China, um país recentemente que saiu do comunismo, onde se o seu filho quisesse uma bicicleta, tinha que pedir para o governo. Levava 10 anos para ele conseguir a bicicleta. Às vezes já estava velhinho e ganhava a bicicleta. Se ele quisesse um carro era só para militares, para quem tinha alto escalão de militarismo. Tudo que se comprava era dado pelo governo, o dinheiro era dado para o governo, tudo era subsidiado pelo governo e ninguém tinha condições de nada. A China era um país extremamente pobre e ela teve que tomar uma atitude. A China e a Índia também teve que fazer um programa educacional, que eu estudei esse programa educacional. Um programa educacional para ensinar o chinês a ser empreendedor.
desde o ensino fundamental 1, criancinhas lá de 6 anos de idade, já ganha um cofre, já ganha um cofrinho, e eles são ensinados: 1/4 das moedinhas que você vai ganhar na sua família, você vai guardar para a sua aposentadoria. Pasmem, 7 anos de idade. 1/3. O outro terço você vai guardar para a sua educação. Educação superior, que tem custo na China. E o outro terço para você guardar, para você gastar. Então a criança tem que guardar para a aposentadoria, ela já vai entendendo a questão da velhice. O outro terço para a educação. Então eles criaram um fundo de aposentadoria, Lelei, um fundo, desde os 7 anos de idade. E esse fundo patrocina as indústrias deles. O que aconteceu? Eles começaram a aprender. Os pais são levados a ensinar o filho a perder o medo do dinheiro. Hoje a gente pega uma criancinha em casa e fala assim: não põe esse dinheiro, não pega esse dinheiro que é sujo. Não é verdade? A gente põe medo no dinheiro. Lá os pais começaram a ser ensinados a levar o filho na padaria para comprar pão, por exemplo, e questionar. Olha, questionar o preço e negociar com o padeiro. Então criou-se uma cultura que foi crescendo desde o ensino fundamental 1, fundamental 2, ele foi crescendo, e hoje, a China conseguiu formar 2 milhões de empresários em 10 anos e tornar-se a segunda potência do mundo com a educação. Foi a base no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, que fez da China a potência que ela é hoje. E nós podemos fazer melhor no Brasil. Não igual, melhor do que eles. O mesmo aconteceu na Índia. Pode passar. Singapura, um exemplo de educação empreendedora. Eles criam até personagens nas escolas. E eles criam dinheirinho virtual, criam projetos, tem feiras. Ou seja, nós absorvemos tudo isso para trazer para cidades como Paulínia, para implementar uma cidade como Paulínia. E Coreia do Sul, que eu já citei. Pode passar. Solução para o Brasil. Não adianta gerar empregos. Não adianta você cobrar da Ródia ou da Replan que elas gerem mais empregos. Pelo contrário, elas vão reduzir empregos. A Ródia, na área petroquímica, a informação que eu tenho é que cada vez eles produzem mais com menos gente. O que eles querem? Terceirizados que venham, prestem serviços, empresas de tecnologia, isso que eles querem. A maior cobrança da ABIMAC sobre mim, para eu apresentar esse programa para os senhores, é que as escolas formem mentalidade empreendedora. Quando eu fui contratado pela Siemens, em 85, eles fizeram uma entrevista comigo e estavam fazendo uma entrevista com mais 10 pessoas. E eu passei, era uma vaga, eu passei em competição com outros 10. Mas eu achei estranho as perguntas que a pessoa do RH me fazia, porque parecia que ela gostaria que eu tivesse uma empresa. Mas ela me disse depois, é que nós queremos pessoas com mentalidade empreendedora, mesmo dentro das empresas. Eu não estou dizendo que o seu filho, o seu neto, o seu parente vai ser um empresário, mas ele pelo menos tem que ter a mentalidade empreendedora, porque aí ele vai entender da indústria que ele está
até do negócio que o patrão dele tem e aquilo que pode ser positivo para aquela indústria. Gente, vocês estão comigo? Estão entendendo aqui? Vai anotando aí depois as perguntas se tiver, tá bom? Bom, então, nós precisamos utilizar o ensino fundamental, médio, técnico, terceiro grau, as faculdades, para formar mentes empreendedoras. Olha o que acontece hoje. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Eu nasci numa cidade do interior aqui de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, chamada Leme. Alguém conhece? Pouca gente, né? É uma cidadezinha pequena. Meu pai era metalúrgico e ele chegava para mim assim, Fernando, e falava: Marcos, presta um concurso público, porque aí você vai ficar seguro. E minha orientação profissional dele: presta um concurso público. Ou então vai trabalhar na Goodyear ali americana. Faz um teste lá, entra lá, que é um lugar bom ali perto, é ótimo, uma multinacional. Ou, lá tinha uma empresa chamada Volfante, que fazia máquina de cerâmica, onde ele trabalhou a vida toda e se aposentou lá. Ele disse assim: não, eu vou arrumar para você, vou dar um jeito, vou falar com a dona, você vai trabalhar na Volfante. E ele arrumou até um estágio para mim lá, porque eu fazia curso técnico em mecânica, e ele arrumou um estágio para mim. Então, nossos pais nos orientaram à segurança, a ter segurança, a querer ter assim um emprego seguro, algo seguro. Mas eu sempre vi que o emprego seguro limitava meus sonhos. Eu pensava assim: quando eu vou ter uma casa com 4 suítes, piscina, etc., com um salário desse? Quando eu vou conseguir tirar um carro zero todo ano com um salário desse? Como eu vou conseguir estudar meus filhos com um salário desse? Mesmo sendo um salário bom na Siemens, ganhando como engenheiro e tudo mais, como é que eu vou conseguir? Eu comecei a ver que eu estava limitando os meus sonhos. E realmente o emprego, ele limita nossos sonhos. E muitos dos nossos sonhos não se realizam até o fim da vida, porque a gente se limita a um emprego seguro. Eu não estou dizendo aqui que você deva mudar de emprego, largar, vou falar que você larga tudo e vou, mas todos os que estiverem envolvidos nesse projeto vão ter os insights de empreendedorismo e vão se sentir motivados a fazer algo. Mas se nós aplicarmos um programa educacional empreendedor, pode passar, criando uma cooperativa empreendedora na cidade de Paulínia. Beleza? Presta atenção. Uma cooperativa, pode ser que vocês já tenham, a gente pode adaptar essa cooperativa ao projeto. Uma cooperativa. E criando uma incubadora empreendedora. Não é incubadora como tem hoje aí, que ninguém sabe o que é isso, nem tem na cidade. Os alunos vão sair do ensino médio, formados, e vão direto para a incubadora. Você não perde o aluno. Você não pega o aluno e fala: se vire na vida agora. Não. O aluno que tem essa vocação empreendedora, ele vai sair do ensino médio e vai direto para a incubadora. Ele não para. E ligado a essa incubadora, criar feiras, eventos do jovem empreendedor. Esse é o modelo que deu certo na China, o modelo que está dando certo na Índia, o modelo que transformou a Alemanha depois da guerra, o modelo que transformou a Coreia do Sul, e nos Estados Unidos parte dele também é empregado hoje em dia. Esse é um modelo que já dá certo. É algo que, se nós abraçarmos aqui na cidade de Paulínia, nós podemos ser exemplo para muitas cidades no país. A nossa proposta é ensinar as nossas crianças não dependerem mais do emprego,
Eu vejo que as crianças, os jovens saem do ensino médio, saem de uma faculdade, saem de uma escola técnica e eles não têm quase que nenhuma direção do que fazer. Aí vão procurar emprego num país que tem quase 15 milhões de jovens até 24 anos desempregados, vão competir com muita gente que não tem a menor chance de entrar numa vaga de emprego, e a situação fica muito difícil. E a dependência do pai e da mãe cada vez fica maior, e a pressão aumenta muito dentro de casa. E muitos desses jovens acabam indo para as drogas, acabam sendo um problema para a sociedade. Eu vejo que... Bom, depois eu vou citar esses exemplos mais para frente. Vamos passar para frente. Então, o nosso projeto seria assim. Para o ensino fundamental 1, nós direcionaríamos para uma nova cultura de vida, que é a cultura empreendedora. Veja bem, nós temos as oficinas para as crianças nessa faixa de idade, que vão estimular elas a pensar na questão do empreendedorismo já desde pequenos, já começando a entender o que é você ter um negócio, desde criança. Ensino Fundamental 2, criando sonhos. Já vamos iniciar com alguns projetos de alguns modelos de empresa, para que eles comecem a sonhar com um futuro de que eles não vão depender só de emprego para sobreviver. Mas no Ensino Fundamental 2 eles já vão ter mais consciênciazinha na cabeça de que há possibilidades de ter algum negócio. Ensino médio técnico. As nossas oficinas e a nossa educação é voltada para um programa chamado Minha Primeira Empresa. Os senhores sabem que o governo criou um programa chamado Meu Primeiro Emprego, Jovem Aprendiz. O nosso programa é Minha Primeira Empresa. Ou seja, não é trabalhar para alguém, é você ser dono do seu caminho e dos seus sonhos. É você ser um empreendedor. Nesse programa, nessa fase do programa, ele não só sai pronto para montar uma empresa, e assim, as horas a mais que vão ser necessárias no ensino médio são pouquíssimas, e com poucas informações eles vão sair. No final do ensino médio, eles desenvolvem com um grupo de 5 até 5 jovens uma empresa júnior, e eles vão inventar algo para ser lançado numa feira que a incubadora vai fazer na cidade. Esse projeto, no final de ano de formação do ensino médio, eles vão lá e vão mostrar esse projeto para o público, para a cidade, e eu vou detalhar mais para frente aqui. E no ensino superior também. Esse projeto abrange também escolas particulares que quiserem aderir. A prefeitura, depende mais da prefeitura abrir para as escolas particulares ou não. Os meus infartados, que foram atendidos em hospital, infartado, mandaram para casa. Ele morreu em casa. Alguém já teve uma experiência dessa? Já viu gente acontecer isso? Gente, é inacreditável. Então, eu não estou falando de riqueza para riqueza ser uma forma de você ostentar. Não, riqueza é para padrão de vida. Criar essa incubadora atuante. Pode passar. Agora, o plano diretor desse programa, pode deixar montado todos os itens aí. Para a cidade, volta. O que nós faríamos, né, para a cidade de Paulínia? Vamos criar uma feira municipal de projetos, uma premiação para os melhores projetos, o prêmio empresário do ano,
Quem é a indústria que mais emprega em Paulínia? Essa indústria, o presidente dela, o dono ou representante dela, tem que receber um prêmio todo ano. É a Rodia, traz o cara aqui, vamos fazer uma premiação. Vamos colocar os alunos na frente dele, e aí você gera responsabilidade social para essa empresa, e ele falar como que ele atingiu aquele sucesso de ser a empresa que mais emprega na cidade de Paulínia. Nós temos que explorar o que está dando certo. Nós temos que premiar e explorar aquilo que está gerando empregos na cidade. Pode ficar aí, pode ficar aí. A inovação, o prêmio para a responsabilidade social. Qual empresa na cidade que mais doa para instituições de caridade? Qual empresa na cidade que mais faz trabalho social? Tem que ser premiada. Porque incentiva os outros a fazer. Está entendendo? Reunião anual de anjos. Quem sabe que são os anjos aqui? Não é os anjos da Bíblia não, tá? Mas são parecidos. Esses projetos gerados em Paulínia, nós vamos trazer investidores que podem chegar aqui, gostar de um projeto e montar uma fábrica em Paulínia com aquele projeto que o aluno desenvolveu. Tem uma conhecida minha que ela usou a palha de coco que era jogada fora para fazer uns vasos ornamentais em São Paulo. Um grande empresário ficou sócio dela e criaram uma grande empresa de vasos ornamentais com a palha seca do coco que saía do Mercadão. Ou seja, esses anjos que são empresários ou investidores, eles querem projetos e não tem projetos. Por que não incubarmos dentro do nosso ensino médio? Não é verdade? Orientar a vocação do município e as oportunidades. Nós precisaríamos estudar o que Paulínia tem de melhor, estudar o que envolve a cidade de Paulínia, localização, estudar tudo o que nós poderíamos criar de oportunidades para esses jovens gerarem empresas de segurança, empresas de jardinagem, empresas de comidas naturais, empresas de software, de aplicativos de celular. Há uma infinidade de negócios que podem ser gerados dentro de uma incubadora. Pode colocar. Praticamente, o que nós vamos propor aqui, fomos convidados a fazer aqui, através dos secretários, prefeito, estamos discutindo tudo isso para ver a viabilidade econômica de realizar. O que a rede empreendedora pode fazer? Primeiro, a gente faz uma avaliação da capacidade da rede de ensino. Nós descobrimos toda a quantidade de alunos, ensino médio, fundamental, faculdades, escolas técnicas, inclusive as particulares. Nós fazemos um levantamento, uma avaliação. Nós apresentamos um programa empreendedor para todos os níveis de ensino, incluindo até particulares. Nós ajudamos na elaboração e criação da cooperativa e da incubadora. Organizamos as feiras e eventos no final do ano. Treinamos e acompanhamos a implantação do programa em todos os níveis de ensino educacional da cidade. Isso a rede empreendedora se dispõe a fazer. Esse é o último slide. O futuro das nossas gerações está em nossas mãos. Ou seja, nós, como gestores e operadores da história, eu lembro quando eu era criança, no ensino fundamental, o quanto um professor me influenciava. Até hoje, eu sinto a influência de professores do ensino fundamental. No ensino médio, eu recordo na minha mente que eles falavam. Eu não sei se alguém teve aqui, aquela educação moral e cívica, alguém teve aqui, é dessa época?
Ninguém quer levantar a mão, né? Mas quando falavam de coisas do país, eu ficava sonhando com aquelas coisas que eram faladas para nós. E então, vocês, senhores e senhoras, têm poder de influência, tanto nos filhos, quanto na educação, como na direção da educação. E nós cremos que a cidade de Paulínia, pela pujança que tem, localização, ela seria uma cidade excepcional para implantar um programa destes, que é um programa mundial, que é um programa que dá resultados e que certamente servirá de exemplo para muitas cidades do país. Então, quando eu digo está em suas mãos, a sua opinião é muito importante, a sua discussão é muito importante, a sua participação é muito importante. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui diante de vocês. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Esse programa é novo e nós estamos buscando uma cidade para ser a pioneira nesse programa. Existe um programa do Sebrae que é parecido, mas ele é muito superficial. Ele é um programa que ensina horta, umas coisinhas, é uma pincelada no empreendedorismo. A nossa alternativa é uma alternativa bem forte, de realmente formar empresas e aumentar muito o nível de emprego de empresas na cidade. É um programa a longo prazo, para quem está iniciando, mas a curto prazo nós podemos realizar uma imersão rápida para quem está no último ano do ensino médio, por exemplo, e gerar empresas rapidamente. O nosso intuito é assim, a incubadora ser uma geradora de empresas. E cada empresa gerada gera pelo menos 10 empregos diretos e indiretos. Então vai sendo células de geração de negócio, geração de empregos. E esse programa, aonde ele está dando certo, são nesses lugares no mundo que ele está dando certo. E é assim, tem um aval da ONU para que seja implementado no Brasil também. E é o que nós estamos buscando agora, né? Essa parceria com Paulínia, a gente desenvolver esse programa aqui na cidade. Já foi fechado a parceria? Ainda não. O primeiro passo dessa parceria é a apresentação para os senhores, a apresentação que já foi feita para o pessoal da secretaria, e todos estão assim com bastante vontade de fazer. Todos estão querendo, porque sabem do problema que é hoje gerar emprego. E a situação dos jovens da cidade está assim, uma calamidade. Não é só aqui não, toda a região tem esse problema. Então, como Paulínia sempre foi uma cidade que eu admirei pelo empreendedorismo que tem a cidade, eu creio que seria o melhor piloto do programa. Então, nós pegamos a autorização da prefeitura, né, do prefeito, e vamos até as grandes indústrias da região e buscamos o patrocínio, de forma que as cartilhas todas possam estar com o patrocínio desses que precisam gastar em responsabilidade social. Na verdade, existe uma verba em cada empresa que necessita gastar em responsabilidade social.